Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito importante, pois aprenderemos sobre as preposições temporais em alemão. A gente já viu algumas delas, eu vou mostrar para vocês ali uma revisão, né? Mas hoje a gente vai ver ainda outras preposições que são muito importantes no idioma, tá certo? Então, vamos lá, peguem papel e caneta aí para anotar, porque a aula de hoje é muito importante, são informações muito valiosas aí sobre as preposições em alemão, certo? Então, aqui a gente vai começar com uma revisão sobre as preposições temporais que a gente já viu, tá? Então, eu trouxe aqui esse quadro com uns exemplos ali das preposições, né? Quais as situações em que elas são usadas e exemplos, tá? Então, a gente vai começar ali com a preposição am, tá? A preposição am é usada em 3 situações. Für Daten, tá? Para datas, então todas as datas em alemão ali, quando a gente quer dizer no dia tal, são usadas com a preposição am, tá? Depois a gente tem ali todos os Tageszeiten, os períodos do dia, com exceção ali de in der Nacht, tá? Por que dessa forma? Porque Nacht é um substantivo feminino, tá? Então, aqui a gente não pode usar a preposição am, a gente usa in der Nacht. Agora, em outras situações, em todos os outros períodos do dia, a gente usa a preposição am, como o exemplo que eu trouxe ali, am Abend, tá? À noite. Depois, ali, um terceiro uso da preposição am é para os dias da semana, né? Wochentage. Para todos eles, a gente usa a preposição am. Então, exemplo ali, am Montag, na segunda, tá? Então, aqui é todos, mesmo todos os dias da semana são sempre usados com a preposição am, tá? Uma outra preposição que a gente já viu também é a preposição né? A preposição é usada somente em casos de horas, tá? Associem sempre ali com ua, né? E aí vocês não vão errar aí, tá? Então, Uhrzeiten, em qualquer momento que aparecer horas ali diretamente para essa preposição de as que a gente tem, né? Em português, a gente vai usar o ali em alemão, tá? Então, 10 Uhr, às 10 horas, tá? E aí, a gente já viu também a preposição im, né? A preposição im é usada em 2 casos, tá? Für Monate, para meses, tá? Então, eu vou dizer im Dezember, im Januar, im Februar, tá? E para Jahreszeiten, que são as estações do ano. Então, todas elas a gente vai usar im também. Im Sommer, im Winter, im Herbst, im Frühling, tá? Então, todas as estações do ano são com o im. Agora, um quarto caso ali, que vocês vão estranhar um pouquinho, porque é diferente do português, é em relação a anos, tá? Quando a gente usa anos diretamente ali em português, a gente usa em, né? No ano tal, em 2018, em 2021. Em alemão, a gente não usa a preposição nessa situação, tá? Por isso eu coloquei ali keine Präposition, tá? A gente não usa, a gente usa diretamente o ano. É estranho em primeiro momento, né? Porque a gente não está acostumada, mas precisa ser sempre assim, tá? A gente só vai usar uma preposição se a gente utilizar a palavra Jahr. Por exemplo, im Jahr 2001, no ano 2001, tá? Mas se for somente o ano ali, 2001, o ano 2001, a gente usa diretamente o ano, tá? Então, muito, muito importante essa regrinha aí, tá? Então, essas são as preposições temporais que a gente já viu, né? Que a gente já conhece. Agora, a gente vai conhecer algumas outras aí para vocês alargarem os conhecimentos de vocês em relação ao alemão, tá? Então, aqui eu trouxe primeiramente a preposição ab, tá? O B ali, né, no final, a gente puxa para um leve P. Ab, tá? Isso significa a partir de. Sempre que eu uso isso com um substantivo, esse meu substantivo precisa ser declinado no dativo, tá? Porque a preposição ab é uma preposição que pede sempre dativo, tá? O exemplo que eu trouxe ali não tem declinação porque Morgen, nesse contexto, é um advérbio de tempo, tá? Significa amanhã. Então, ab morgen rauche ich nicht mehr. Ou seja, a partir de amanhã eu não fumo mais, tá? Agora, se eu utilizar esse ab com a palavra ali, com o artigo, eu preciso declinar de acordo com o dativo, tá? Então, vocês vão ter que voltar lá nas declinações para analisarem ali quando forem utilizar o ab, tá? Mas com advérbios a gente não declina, então aqui fica normal ab morgen, a partir de amanhã, tá?
Temos ali também o bis. Bis é uma preposição que pede sempre acusativo, tá? Por isso eu falo ali para vocês bis nächste Woche, por exemplo, até a próxima semana, sempre declinado no acusativo, tá? E aí eu tenho um exemplo ali, ich bleibe bis nächste Woche, né? Eu fico, eu permaneço até a semana que vem. Woche é feminino não muda no acusativo, então a gente tem o E normal ali, bis nächste Woche, tá? Zwischen é uma preposição ali que a gente vai ver que pode variar, pode ser acusativo, dativo, mas aqui ela não vai entrar muito na declinação porque a gente usa normalmente com dias da semana e horários. E aí a gente usa diretamente ali, por exemplo, zwischen Montag und Freitag, entre segunda e sexta, que nem em português, então não há declinação nenhuma ali. O mesmo aqui com o exemplo de horas, tá? Zwischen 3 und 4 bin ich nicht zu Hause, ou seja, entre as 3 e as 4 eu não estou em casa, tá? Coloquei ali a maneira informal da gente dizer as horas, tá? E na tradução ali para o português, a maneira formal, né? Entre 15 e 16 horas. Mas o zwischen vai dar essa ideia de entre, tá? E aí a gente tem as duas seguintes ali, que são sempre usadas com o dativo, que é o vor e o nach, tá? Vor significa antes, nach significa depois. E isso sempre vai acompanhar palavras ali em alemão. Então, a gente precisa declinar essas palavras de acordo com o dativo. Por isso, o exemplo ali. Vor der Party muss ich einkaufen. Ou seja, antes da festa eu preciso fazer compras, ó. Party é uma palavra feminina em alemão. Die Party. Aqui eu preciso colocar der, porque a preposição vor pede sempre dativo, tá? Então, vor der Party muss ich einkaufen. A mesma situação vai acontecer com o nach, que significa depois. Então, nach der Party muss ich alles aufräumen, né? Depois da festa eu tenho que organizar tudo, eu preciso organizar tudo. Então, die Party, nesse caso, fica der, tá? Agora, se eu pego uma palavra masculina, por exemplo, der Kuss, eu vou utilizar isso também no dativo, então, cuidado. Vor dem Kuss, nach dem Kuss, tá? Então, vor, nach, ok? Então, anotem aí, porque essas preposições podem ser confusas ali, né? Difíceis da gente entender. Então, a anotação aí é muito importante, tá? Colocar no caderno os exemplos e usos é muito importante, tá bem? E aqui a gente tem ainda algumas outras preposições temporais que também são muito utilizadas no idioma alemão, tá? A gente vai começar ali com o seit. Seit é uma preposição sempre usada no dativo também, tá? E seit significa desde, tá? É similar ali ao since do inglês, mas também pode dar uma ideia do verbo haver, tá? Por isso, muita atenção aqui. Eu só vou usar o seit nessa ideia de haver se foi algo que começou no passado e que dura até hoje, tá? Precisa ser algo durativo e eu já explico o porquê, tá? O exemplo ali, ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland. Ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland. E aí vocês vão me perguntar, mas Mário, plural de Jahr não é Jahre? Por que aquele N ali, né? Aqui é porque vocês vão lembrar lá da declinação do dativo plural. Sempre que possível, eu acrescento um N na minha palavra. E isso acontece aqui, tá? Das Jahr, die Jahre, mas no dativo plural a gente precisa acrescentar aquele N ali, tá? Então, 3 Jahre nesse caso, tá? Então, eu moro há 3 anos na Alemanha, ou seja, isso segue acontecendo. Eu vim há 3 anos e sigo morando na Alemanha, por isso aqui a gente usou seit, tá? Agora, prestem atenção nesse outro sentido do for ali, dessa preposição, tá? Que é sempre usado no dativo, né? A gente já tinha visto. Mas o for também tem um sentido de haver em alemão, não somente de antes, que nem a gente tinha visto ali no slide anterior, tá? Agora, como diferenciar o for do seit? O for pode ter o sentido de haver, mas vai ser para algo que aconteceu uma vez lá no passado. Ou seja, algo que não segue acontecendo, algo que não é durativo, tá? É assim que a gente diferencia o seit do for, ok? Então, exemplo ali. Vor 3 Jahren bin ich nach Italien gekommen. Ou seja, há 3 anos eu vim para a Itália, tá? Ou seja, a situação de vir para a Itália aconteceu uma vez no passado. Por isso, vor.
Agora, se eu fosse colocar essa ideia aqui de que eu moro na Itália há 3 anos, seria com o seit, tá? Então, marquem bem essas duas preposições e anotem os usos dela, tá? Quando usar o seit e quando usar o for. O seit tem um sentido similar ali no inglês ao since, tá? E o for tem um sentido parecido com o ago ali no inglês também, tá? Então, talvez ajude vocês aí a compreender melhor a diferença entre essas duas preposições, tá bem? Depois a gente tem ali o in, que também é usado aqui no sentido temporal, sempre no dativo, tá? Que fique claro que é no sentido temporal, porque enquanto uma preposição de lugar, que a gente já viu, ele pode ser acusativo ou dativo, ele é uma Wechselpreposition, né? Mas o sentido temporal, ele é sempre usado no dativo, tá? O in aqui vai dar essa ideia de em relação ao futuro, em uma semana, em 2 meses, em um ano, tá? O exemplo ali, in einer Woche fliege ich nach London, ou seja, em uma semana eu vou para Londres, tá? Ali a gente tem o verbo fliegen, que dá a ideia de voar, mas aqui é para mostrar especificamente que eu estou indo de avião, mas eu posso traduzir isso diretamente como um ir, tá? Mas importante ali, Woche é uma palavra feminina, como o in pede sempre dativo nessa situação, eu preciso declinar ali com eine, tá? In einer Woche, ok? Sempre dativo. E aí a gente tem duas diferenças ali do von bis e do vom bis zum, tá? Von bis a gente utiliza para dar a ideia de de até ou das até as, quando a gente não usa a palavra com artigo. Exemplo, ich muss von Montag bis Freitag arbeiten. Eu tenho que trabalhar, ó, de segunda até sexta. Eu não uso artigo aqui, eu não digo da segunda até a sexta, né? Nesse caso, é normal von bis, tá? Vai dar um intervalo de tempo ali. Agora, vom bis zum, a gente vai declinar aqui, tá? É uma junção de von plus dem, porque aqui isso vai acompanhar palavras ali, substantivos com artigos. Exemplo, ich habe vom 3. Juni bis zum 15. Juni Urlaub. Tá? Já vou explicar qual foi aqui a diferença nos números quando eu li, tá? Mas aqui a ideia está implícita de que é esse do dia tal até o dia tal, tá? Então, por isso, eu preciso usar aqui essa declinação, vom bis zum, tá? Isso vai acontecer, sobretudo, ali com datas, tá? Porque datas são sempre declinadas dessa forma, tá? As datas em alemão, elas são sempre usadas em números ordinais. É diferente do português, né? O português a gente usa somente o primeiro ali, né? O dia primeiro. O resto a gente usa 2, 3, 4, em alemão não, tá? Em alemão funciona que nem em inglês, as datas são sempre em ordinal. Por isso, vocês perceberam a diferença ali quando eu falei, tá? É vom 3. Juni bis zum 15. Juni, tá? E agora eu vou explicar para vocês como que funcionam os números ordinais aí em alemão, tá? As datas, como eu já havia falado, elas são sempre usadas com os números ordinais, então a gente precisa saber, tá? Os números ordinais, eles não são tão difíceis, eu só marquei aqui para vocês em vermelho os que fogem do padrão ali do número, tá? Mas, quando ele for regular, a gente só vai acrescentar TE ao número, tá? Quais são os irregulares aqui? Erste, tá? Porque a gente não usa einste, a gente não pega o número, ele sofre uma variação ali, né? Erste, primeiro. Zweite é normal, tá? A gente pega o número e acrescenta TE, ou seja, regular. Dritte, também tenho que marcar ali porque é irregular, eu não falo dreite, tá? É dritte. Os outros ali são regulares, ó, vocês vão ver que eu só acrescentei TE. Vierte, fünfte, sechste, tá? Agora, o 7, cuidado, a gente não usa siebente, tá? Ele perde o EN. Siebte, tá? A mesma coisa acontece ali com o 8, que vai perder o T. Eu não preciso repetir o T ali, tá? É achte. Então, aqui a gente só acrescenta o E, tá? 9 fica normal, neunte, e o 10 também, décimo ali, né? Zehnte, tá? Do 11 ao 19 agora, vocês só vão pegar o número e vão acrescentar TE, tá? Normal ali, sem preocupações. A partir do 20, a gente tem uma pequena mudança, não é somente TE ao final, tá? É STE. Mas por quê? Porque é mais fácil da gente falar, ó. Tentem falar zwanzigste. Soa mais natural, ó. Zwanzigste, né? 20º. Agora tentem falar zwanzigte.
parece que tranca ali, né? Por isso a gente usa esse S também, tá? Para ficar mais fácil da gente falar. 20, 30 e assim por diante, tá? Só pegar a dezena ali e acrescentar STE, tá? Agora, importante também, números ordinais em alemão são indicados por esse ponto ali do lado do número. Não é que nem a gente tem em português aquela bolinha em cima, tá? Não. Números ordinais em alemão são sempre com esse pontinho ali embaixo. É isso que vai indicar que a gente está falando ali, escrevendo o número ordinal, tá? Agora, atenção. Essa aqui é a forma padrão dos números ordinais em alemão. Por quê? Porque eu também tenho ali declinações em relação a esses números. Mas não é tão difícil, tá? Isso só vai acontecer se esses números ordinais vierem acompanhados daquelas preposições ali, ó. Am, im, vom ou bis zum, tá? Nesse caso, o que acontece? Além da gente acrescentar o TE ao final, ou o STE, eu preciso acrescentar um N, tá? É a declinação no dativo. Mas isso só vai acontecer caso o meu número ordinal tenha ali antes uma dessas preposições, tá? E aí eu trouxe o exemplo ali com o meu aniversário, ó. Mein Geburtstag ist am 19. Juni. Ó, eu peguei o 19, que é o número, né, normal, acrescentei TE para colocá-lo no ordinal, 19, e acrescentei o EN ali ao final por conta da minha preposição, 19, tá? Aquele am ali, né, como a gente viu, é sempre usado para datas, e nesse caso eu utilizei aqui para dar essa ideia de no dia tal. Meu aniversário é no dia 19 de junho, tá? Am 19. Juni. Eu também, e é bem comum em alemão, a gente pode também ali pegar o mês e transformar isso em ordinal, tá? Nesse caso, ele puxa a mesma declinação do número ali, da data, tá? Por isso eu coloquei ele para vocês Juni, mas eu também poderia dizer Sechsten, tá? Que é o 6 ali, o sexto, né? Sechste, mais o N ali da minha declinação nessa situação, tá? Não está errado vocês utilizarem o mês, vocês podem utilizar sem problema algum, mas vocês vão perceber que eles usam bastante também o mês enquanto ordinal, então vocês têm que estar habituados a isso, tá? Então, novamente, mein Geburtstag ist am 19. Juni, ok? Então, essas informações aí que vocês precisam saber, são as informações que vocês precisam saber sobre as preposições temporais, tá? Elas são muito utilizadas no idioma e também os números ordinais, tá? Então, anotem eles aí no caderno, pratiquem isso em casa, porque é muito importante. Como auxílio, eu deixei aqui para vocês uma pergunta, ó. Wann haben Sie Geburtstag? Quando você está de aniversário, né? Quando você tem aniversário. Tentem construir com os números ordinais, tentem escrevê-los, tá? E tentem também criar frases ali com as preposições temporais que a gente viu na aula de hoje. É só colocando essas informações em contexto de comunicação aí, né? Que a gente consegue entender melhor como os aspectos do idioma funcionam, né? Como essas regrinhas gramaticais se aplicam. Então, tentem sempre exercitar, porque isso é muito importante, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e conto com vocês no próximo vídeo de alemão aqui da Cultive. Tschüss, tschüss, Leute, auf Wiedersehen!